São Paulo e o país vivem a mais grave crise dos últimos 100 anos. Temos um desafio sem precedentes e nós estamos aqui para enfrentá-los. É o que temos feito nos últimos 70 dias no governo do Estado de São Paulo, na Prefeitura da capital de São Paulo, assim como nos outros 644 municípios do nosso Estado. Mas mesmo numa semana como esta, em que o Brasil se tornou, infelizmente, o epicentro global da pandemia, o governo federal se mostra ausente. Ausente no principal problema do país, o combate ao coronavírus, ausente na luta para salvar vidas, ausente no apoio aos profissionais de saúde e ausente na solidariedade aos mortos e enfermos. Ouvimos palavras e palavrões contra o Supremo Tribunal Federal, contra parlamentares, contra a imprensa, contra jornalistas, contra instituições e contra a democracia, contra investigações, contra o bom senso, contra a paz e contra o equilíbrio. Ouvimos também essa semana, mais uma vez, palavras que ofendem a memória de judeus e de milhões de pessoas perseguidas pelo nazismo. Palavras contra a memória de todos que sofreram violências e arbítrios de regimes autoritários. Vamos parar com essa marcha da insensatez e com as ameaças à democracia e às liberdades fundamentais. Vamos respeitar o ser humano, vamos respeitar a história verdadeira, real, que não torna em glória regimes autoritários e de ditadores. Este é o lado triste da história mundial, é o lado triste também da história deste país. Precisamos trocar o gabinete do ódio pelo gabinete do diálogo. Brasília precisa associar-se à razão, ao bom senso, trabalhar pelo entendimento nacional e por soluções para os problemas do povo. Precisamos de um governo de construção nacional, não de destruição nacional. O Brasil não será nazista, não será fascista, nem comunista. Será livre e democrático. A ditadura não vai voltar ao Brasil. Nós não deixaremos. E quando me refiro a nós brasileiros de bem, não permitiremos a volta da ditadura no nosso país. Por isso, não se apoderem do verde e amarelo e dos símbolos do Brasil para representar posições de extrema direita, nem tampouco para simbolizar posturas de extrema esquerda. O verde e o amarelo, a bandeira brasileira, é do povo, é da nação, não é de um partido, de uma ideologia ou de uma vocação de alguns que são falsos patriotas. Nosso país é pátria amada, não é e não será a pátria do ódio. O programa Bom Prato, o mais bem-sucedido programa de alimentação social do país, passa a ser gratuito a partir da próxima segunda-feira, dia 1º de junho, oferecendo gratuitamente as refeições nas suas unidades no estado de São Paulo, para os meses de junho e julho. São 59 unidades espalhadas pelo estado e nós ali estaremos oferecendo as refeições gratuitas, especialmente para as pessoas em situação de rua. Isso representa um investimento adicional de R$2 milhões do governo do estado de São Paulo e é mais uma medida que reflete a nossa preocupação para o lado social e para atender a esta camada fragilizada da população em situação de rua. Repito, o programa do Bom Prato está focado e continuará para as pessoas em situação de rua.
As pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza já estão recebendo na região metropolitana e em outras regiões do estado de São Paulo o alimento solidário, a cesta com alimentos para atender até 4 pessoas durante 30 dias. Neste primeiro movimento, 1.100.000 cestas estão sendo distribuídas. O lançamento dos protocolos de testagem para o setor privado no Plano São Paulo de retomada. Este programa vai orientar os gestores das empresas quanto à prevenção e monitoramento das condições de saúde dos seus funcionários, colaboradores e fornecedores diretos, e também a segurança dos seus clientes. Esta é uma orientação do governo do estado e que será também a mesma orientação de prefeitas e prefeitos do estado de São Paulo. Nesta fase de enfrentamento da doença e reabertura gradual da economia, no Plano São Paulo, o poder público pede e tem convicção de que terá o apoio da livre iniciativa na realização de testes em massa para ampliar a eficiência no enfrentamento da pandemia. Os protocolos darão a orientação necessária de como as empresas podem e devem aplicar os testes e com qual regularidade isso deverá ser feito. O diagnóstico preciso é fundamental, como dizem os cientistas e os membros do nosso Comitê de Saúde, para controlar e superar a crise do coronavírus. O governo do estado de São Paulo vem fazendo a sua parte. Já adquiriu 3,3 milhões de testes que vêm sendo aplicados de forma gradual e priorizando os profissionais de saúde e os profissionais de segurança pública. A região metropolitana de São Paulo, chamada Grande São Paulo, será agora dividida em 5 regiões, de saúde no Plano São Paulo. Por abrigar mais de 22 milhões de habitantes e contar com uma organização de saúde com distribuição de leitos e internação hospitalar própria, considerando a complexidade, o seu tamanho, a disposição e a capacidade de prefeitas e prefeitos da região metropolitana, nós agora teremos 5 regiões de saúde. Com esta divisão, será possível ter uma análise ainda mais precisa de critérios técnicos de saúde, classificação de fases de retomada consciente da economia e a definição apropriada para a região metropolitana. Alto Tietê, ABC, Alto Juqueri, Sudoeste e Oeste. Como sabem, no total são 38 municípios, além da capital de São Paulo. A decisão foi tomada em comum acordo com prefeitos e os seus secretários de saúde e está sendo anunciada hoje. A institucionalização e aprovação pelo governo do estado de São Paulo e pela prefeitura da capital do projeto Drive-In da Cultura. A partir do próximo dia 1º de junho, estarão liberados programas de drive-in de cultura, inicialmente para o cinema, para permitir que de forma segura espectadores possam, dentro dos seus veículos, dos seus automóveis, assistirem a volta ao entretenimento de forma segura e correta dentro dos seus carros e com todos os profissionais que prestarem serviços nesses drive-ins da cultura estarem devidamente protegidos. O primeiro drive-in, aliás, será inaugurado no Memorial da América Latina, aqui na capital de São Paulo, no dia 16 de junho. Mas é preciso enfatizar, em primeiro lugar, a cidade de São Paulo continua em quarentena. Nós não vencemos ainda o vírus aqui na cidade. Então, por favor, que as pessoas continuem a utilizar a máscara, continuem a evitar deslocamentos desnecessários, continuem a evitar aglomerações. Segunda questão importante a ser enfatizada: na cidade, nada reabre a partir do dia 1º de junho. A partir do dia 1º de junho, a gente passa a receber os protocolos setoriais, considerado o mínimo já acordado com o governo do estado de São Paulo, mas protocolos que envolvam temas
como a questão do distanciamento, a questão de higiene, a orientação necessária para os clientes, horários alternativos de funcionamento, possibilidade de agendamento, a questão da fiscalização e da autotutela que as associações vão fazer sobre os seus associados e também de que forma a gente não ampliar a desigualdade na cidade de São Paulo, já que as creches e as escolas não voltam ainda a funcionar, para que não seja penalizada a empregada mulher, porque é sempre sobre a mulher que recai a obrigação de cuidar dos filhos, para que a gente não tenha uma demissão desses setores, das funcionárias mulheres, de que forma os setores vão assumir esse compromisso com a cidade de São Paulo. Esses protocolos serão validados pela Vigilância Sanitária Municipal. É exatamente nessa linha que o governo do estado autoriza os municípios a reabrirem essas atividades. Cada prefeito, ouvida a sua Vigilância Sanitária Municipal. E é exatamente dessa forma que nós vamos fazer, com toda a tranquilidade que o tema requer, com o planejamento necessário que o tema requer, para que daqui a algumas semanas a gente não perca os índices que a cidade atingiu e a gente não retorne à fase 1 da retomada consciente. Então, esse período de quarentena foi importantíssimo, não apenas para que a gente segurasse a expansão da doença na cidade, chegando a um RT de 1 na cidade de São Paulo, mas, acima de tudo, para que a gente pudesse expandir o nosso sistema de saúde. Nós tínhamos 507 leitos administrados pela Prefeitura de São Paulo, leitos de UTI, já ampliamos em 1.000, até domingo são mais 380 respiradores que o Estado está passando para a Prefeitura. Nós vamos, com isso, transformar 380 leitos de enfermaria em mais 380 leitos de UTI até domingo agora. Além disso, a Prefeitura continua a trabalhar, além dos 7 novos hospitais que nós já inauguramos ou reabrimos, agora em junho são mais 3 hospitais. Nós vamos reabrir o andar térreo do Hospital Sorocabana, com mais 60 leitos. Vamos reabrir o Hospital da Guarapiranga, antigo Hospital Irmãs Hospitaleiras, com mais 140 leitos. E vamos inaugurar o Hospital na Brigadeiro Luiz Antônio, com mais 140 leitos. Nós vamos continuar no trabalho que a gente iniciou em fevereiro, de ampliar os leitos da cidade de São Paulo, para que ninguém fique sem atendimento. Essa foi a premissa inicial adotada pela Prefeitura, não deixar nenhuma pessoa sem atendimento na cidade de São Paulo. De cada 10 pessoas que buscam o sistema público de saúde aqui da cidade, 9 estão sendo curadas. É exatamente dessa forma que nós conseguimos reduzir a quantidade de mortes na cidade de São Paulo e vamos continuar a fazer isso, com essa retomada que garanta o emprego, mas que garanta também que a gente não retroceda para a fase 1 aqui do estado de São Paulo.